Olá a todos, aqui é o professor Emoto, criador do método Emoto de Tai Chi Chuan, que eu desenvolvi em meados de 2006. E hoje estamos aqui com um dos convidados, que é um grande amigo meu, o Marcelo Marques, que é policial judicial, instrutor de armamento e tiro, e praticante do método Emoto e faixa preta do meu método de defesa pessoal desde 2022. O Marcelo Marques está aqui presente com a gente e hoje vamos discutir um tema importante, que é o futuro da defesa pessoal no Brasil, por que não, no mundo. Porque a gente sempre faz esses treinos juntos, E hoje eu aproveitei a oportunidade, além da gente estar treinando, mostrar o que a gente conversa durante esses treinos, e como a gente tem essa interação, que eu aprendo bastante com ele também. Boa tarde, para mim é uma honra estar aqui, para mim é uma honra estar conversando com a comunidade de defesa pessoal. Para mim foi uma experiência muito, um marcador um divisor, na minha vida, sair das lutas de artes marciais e treinar a defesa pessoal. Eu treinava lutas desde 2002, 2004 ali, participei de disputas e com o tempo eu fui percebendo que a idade estava chegando. Eu percebia que eu já não tinha o mesmo rendimento que eu tinha antes e que aquela malandragem que a gente aprende treinando eu não podia usar durante as lutas, durante o período que a gente fazia os comitês na academia. Isso me incomodava, porque eu percebi que eu estava desaprendendo. Ao mesmo tempo que a experiência te dá uma forma de encarar que você pode machucar alguém, no seu dia a dia de treino, nas artes marciais esportivas, a gente aprende a não usar essa malandragem. E coincidiu com o meu emprego novo, que eu tinha acabado de assumir, eu era advogado, deixei de ser advogado e me tornei agente de segurança judiciária do Poder Judiciário. Isso me causou uma reflexão. O que eu sei vai me ajudar ou não? Foi quando eu comecei a procurar as academias de São Paulo e em 2014 eu cheguei lá na sua academia, na Vila Mariana. Sim, em 2014, quando ele começou a treinar o método Emoto, então, que depois passou a chamar Tai Chi Emoto, cujo foco é só defesa pessoal. Mas a gente está falando muito de defesa pessoal e eu tenho acompanhado outros podcasts também que tratam desse tema, e eu vi que é um assunto com pouca definição, é um tema com pouca definição. O que é defesa pessoal? Vamos fazer essa pergunta, o que é defesa pessoal? A gente não pode generalizar, tem que ter uma definição bem precisa, bem racional sobre o que significa defesa pessoal. Defesa pessoal, basicamente, é legítima defesa. Legítima defesa diante de uma agressão. Toda agressão que você está exposto à violência, então, se ela é justa ou não, você tem o direito de se defender. Esse é um direito que no reino animal, qualquer animal exerce. E a gente, numa cidade violenta, onde você enfrenta um inimigo armado, então você tem que ter esse direito de se defender, e saber como fazer isso. Então, o que é defesa pessoal? Além da legítima defesa, a gente estava conversando um pouco antes aqui desse podcast, ele fez um comentário interessante, começando pelo que a gente come, o que você ingere. Você está cuidando do seu corpo? Então, legítima defesa é você cuidar desse patrimônio que é o seu corpo. O seu corpo não é seu patrimônio, então, é a sua integridade física. Então, essa legítima defesa começa pelo que você consome, pelo como você conserva essa máquina orgânica, que é o seu corpo. Então, tudo começa no corpo e termina no corpo. Então, o limite é seu corpo. O que você permite que possa fazer com o seu corpo? O que você é capaz de fazer com o seu corpo? Aí isso requer um treinamento. Como você se defende com o seu corpo? Sem depender, por exemplo, de uma arma de fogo, ou de uma faca, ou da polícia, ou de um segurança particular, enfim. Então, você, como você estava dizendo, é a primeira linha de defesa, na sua legítima defesa. Então, nada mais justo que definir defesa pessoal como legítima defesa. Defesa do seu patrimônio físico. Se alguém te aponta uma arma e pega seu celular, entrega. A questão é, quando a sua última alternativa é reagir e resistir. Ou seja, ir para as vias de fato. Como você vai usar da violência de forma legítima, de forma justa. E outra, como ser eficaz com ela. Também só ter o direito não adianta. Tem que ter a capacidade. Aí eu volto a dizer, o que é defesa pessoal?
Não pode ser qualquer treinamento de lutas, por exemplo, que nem falou, né? Na época você fazia karatê, jiu-jitsu. Karatê, que quem conhece karatê conhece. O Kyokushin é considerado um karatê de combate, um karatê duro, e quem treina apanha, bate, sofre, tem nocautes. Mas se precisasse para me defender alguém sobre a minha responsabilidade. Alguém com uma faca, por exemplo. Por todos os treinos, com todo respeito aos karatecas, assim, a comunidade, eu gosto muito da ideia de estar em grupos treinando, é muito melhor isso do que ficar em casa assistindo televisão, muito melhor. Eu defendo a pessoa fazer alguma coisa, mas se ela quer se defender alguém, defender os seus valores mesmo. Ninguém tem o direito de impor a vontade contra ninguém, só que na prática, você só defende os seus valores se você tiver condições de defendê-los, senão alguém vai te impor os valores dele. E aí as artes marciais, eu percebia que faltava alguma coisa. Porque até no Kyokushin tinha regras que eu tinha que seguir. Né? E quando eu comecei a treinar e percebi que o meu tempo de treino a mais do que o pessoal que estava começando, depois de um ano que a rapaziada começa a treinar com força, e quem treinar muito tempo, a idade faz a diferença. E eu não posso usar a minha experiência para fazer cessar a força desse jovem. Isso eu percebi, porque também no Kyokushin, nas artes marciais mais duras, tem regras. No boxe mesmo tem regras. E boxe é uma arte marcial fantástica, assim, é muito bom pro corpo, mas ensina a gente a seguir regras, né? E aí tá cheio de regras. Inclusive, de achar que o Estado vai defender a gente antes da gente mesmo. Então, se olhar as artes marciais como lutas, arte marcial, luta esportiva, como algo tradicional, né? Você está, mais uma vez, você vê as lutas, a arte marcial tradicional, a arte marcial performática, né? A arte marcial mostrada em cinema, em filmes, né? Enfim, essa arte marcial genérica que a gente vê, ela não é defesa pessoal. Ela não foi como posso dizer, desenvolvida uma metodologia para ela ser ensinada como defesa pessoal. Ela tem os elementos, né? Você pegar os sistemas japoneses, chineses, sistemas coreanos, sistemas russos, né? Eles têm os elementos para ser uma defesa pessoal. Tem todos os elementos, isso não falta. Né? Porque no passado, na origem delas eram, né? Mas com o tempo, com a modernização, com as leis de desarmamento que foram vigoradas praticamente por todo mundo, né? As pessoas acham que os Estados Unidos inteiro é livre, não, vários estados lá proíbem, restringe, a pessoa tem uma arma de fogo. Então as artes marciais tiveram uma mudança. Por exemplo, o termo defesa pessoal, né, foi usado pelo japonês durante a Segunda Guerra Mundial, né, porque quando os norte-americanos tomaram conta do lado do Japão, assim fizeram aquela invasão no final da Segunda Guerra, para os japoneses continuarem treinando as artes marciais, eles chamavam de defesa pessoal. Então foi um termo que eles usaram para poder, não estamos treinando nada militar, estamos treinando algo Goshinjutsu, defesa pessoal. Tanto que até hoje tem o judô Goshinjutsu, no karatê tem o Goshinjutsu. Seria tipo, isso aqui é uma parte do que a gente treina para a defesa pessoal. Isso aqui não é para ser usado de forma militarista mais não. Então a defesa pessoal veio aqui para o Ocidente com essa carga de que é uma seção, um sistema com alguma meia dúzia de técnicas ali que você faz para poder caracterizar que você está se defendendo de alguém. Né? Mas essa visão é obsoleta até, né? E foi muito deturpada. Começava pelo cinema, né? O cinema fez muito isso aí. Pegava aquelas técnicas que eram consideradas defesa pessoal e fazia uma performance bem suficiente para ter uma sequência de ação. Né? É claro, isso foi evoluindo muito, né? Hoje as sequências de ação são bem dinâmicas, né? Mas não representam ainda o que é a defesa pessoal pura. Né? Defesa pessoal pura a gente vê e nesse circuito de TV, que pega briga de rua, assassinato em ruas, né? Briga dentro de prisão, de presídio, ali você vê bastante realismo, que é realmente defesa pessoal. Do que se trata de defesa pessoal? Que é realmente quando você está com sua conta em risco. Você não vai ter faixa para te proteger, você não vai ter troféu, você não vai ter uma arma para você poder apelar, nem, às vezes você não vai ter nenhuma arma improvisada para você usar. E como é que você usa o seu corpo, né? Então, defesa pessoal, ao menos na minha visão, e é a que eu prego aqui no Taishimoto, como fazer do seu corpo uma arma, né? Como você usar seu corpo para encerrar uma situação de violência. Né?
Muitas vezes a gente tem tanto o dever de se defender quanto o direito. Né? Então, direito e dever andam juntos na questão de defesa pessoal. Bom, então, defesa pessoal, para ficar bem claro, né, não é uma luta esportiva, né? Não é uma arte marcial tradicional. Não é uma coisa tradicional que, porque treinava lá no Japão desde o século XIX, XVIII. Não, defesa pessoal é algo que tem que estar sempre se modernizando, é uma ciência, né? Uma ciência tanto quanto uma arte, né? Que vai se modernizando. No caso do Tai Chi Moto, eu busquei nos princípios dos clássicos do Tai Chi Chuan, como aqueles guerreiros do passado usavam o corpo para poder, como eles treinavam o corpo e como eles usavam aquele corpo para poder lutar. E por tudo que eu já assim estudei, eles não faziam nada que não causasse desorientação, desequilíbrio e danos. Né? Alguns podem dizer, mas as lutas também causam isso. Sim, mas dentro de um contexto que difere do mundo real. Né? Por exemplo, o que impede que você faça um armlock e bata com qualquer arma no rosto do outro? Dentro de um contexto de um tatame, isso aí é inviável. Imagina, eu te dou um armlock, pego você aqui no armlock, quero ganhar a posição, para depois ter a submissão. Mas no mundo real, se alguém faz isso aqui comigo, o que impede ele me dar um golpe de qualquer no rosto? Ou vários seguidos? Ou às vezes até sem querer. Né? Isso, numa luta esportiva, é totalmente antiético. Né? As pessoas, às vezes, eles iriam, na verdade, evitar causar isso aqui. Quem me impede numa luta de um comitê de karatê de acertar a garganta do outro? Só mirar na garganta, só mirar no genital com chute. Inviável como esporte, não daria. Ou, na primeira oportunidade que alguém tentar me dar um chute de Muay Thai, eu vou entrar para quebrar o joelho dele. Um lutador de Muay Thai consegue fazer isso aí. Fácil. Mas por que ele não faz? Porque ele tem uma regra, ele tem uma ética. Ele não quer deixar o outro aleijado. Tem riscos? Tem. A causa de morte, boxe, Muay Thai. Mas, normalmente, você pode considerar a quantidade de lutas que tem de MMA, de boxe, de Muay Thai, de submission, de judô, a quantidade de óbitos é mínima. Né? Se comparar com outros esportes, talvez até esporte que a gente nem imagina tenha mais casos de futebol. Futebol tem mais casos de lesão, né? Sem contar os óbitos que tem de morte súbita, né? Então isso é raro na arte marcial. Por outro lado, a arte marcial tem regras para poder realmente evitar quando você é aleijado. Ainda tem risco, né? Teve o caso de um rapaz recentemente no jiu-jitsu que ele quebrou, teve uma fratura de cervical, né? Ficou tetraplégico. Enfim, então, porque essas modalidades antigas tinham esse propósito, causar lesão. Você pegar o jiu-jitsu antigo, ele tinha essa função, causar uma lesão real no outro, né? Para parar o outro. Né? Você está usando uma armadura, vou te dar soco, inviável. O que o cara fazia? Achava um jeito de se aproximar, usar o corpo a corpo, derrubar, depois usar uma arma branca, talvez, ou até finalizar com a mão. Né? Ou, enfim, causar algum tipo de quebramento. Né? Mas isso você vai trazer para o mundo esportivo. É interessante um livro lá do Jigoro Kano. Ele comenta, né? Tive grande dificuldade em fazer com que o jiu-jitsu antigo fosse treinado de um jeito seguro, sem as lesões para a qual ele foi projetado para poder causar. Né? Então, como é que você ensina uma criança uma técnica, por exemplo, que derruba o outro de cabeça no chão? Inviável. Por outro lado, numa situação de defesa pessoal, é o que você deveria ter treinado. Agora, como treinar isso? Né? Como treinar uma técnica que derruba o outro de cabeça no chão? Como treinar uma técnica que entra de tesoura nas pernas e trava o joelho e quadril? Agora, se você permite isso aqui em esporte, ia ter muita lesão. Como já aconteceu no próprio judô. Né? Essas técnicas eram permitidas até um tempo, aí tiveram que proibir. Eu me preocupo também, isso me chamou a atenção, quando eu comecei a visitar áreas de risco, e me chamava a atenção que quem quer agredir vai pensar em tudo isso que você falou que não pode. Quem quer agredir vai fazer aquilo. E é isso que acontece quando assistimos vídeos de violência urbana. A pessoa se especializa, um predador se especializa em fazer isso que nas academias a gente aprende a não fazer. Evitar, não fazer. Evita, não faz. Mas a gente não aprende nas academias de luta esportiva a evitar essa agressão, a evitar esse tipo de agressão. A gente aprende a lutar, né? Com mais beleza, com mais vigor, com mais velocidade. Mas a minha experiência me fez sentir frágil nessa questão de impedir a agressão. A agressão que fugir das regras. Do agressor, eu me refiro ao agressor, ao bandido, ao vagabundo, a quem quer impor a vontade dele a você, quer tomar alguma coisa sua, quer praticar uma violência sexual contra a sua namorada, contra a sua filha, contra a sua mãe, contra a sua tia. Né?
A pessoa está ali para isso. E o que vai fazer ela parar? Não adianta apelar por bom senso, não adianta apelar para a religião, não adianta apelar para ele ter medo de ser preso, porque hoje a gente percebe que a sensação de impunidade no Brasil é grande. Juristas vão dizer que não é bem assim, advogados vão dizer que não é bem assim, todo mundo vai dizer que não é bem assim, mas a sensação. Quem pode dizer claramente que tem tranquilidade de andar na Avenida Paulista hoje à noite, que não vai ter seu celular roubado? Embora ela seja cheia de policiais lá. Aumentou muito, né? A patrulha aumentou bastante lá, mas é tranquilo. Vou sair à noite na Avenida Paulista. Eu posso ficar tranquilo, né? Eu deixaria minha filha descer a pé até o Ibirapuera 2 horas da manhã. Então, isso me chama muita atenção. O que fazer para impedir a agressão de quem quer agredir? Quem não quer agredir, beleza. Agora quem quer? Ou seja, você tem o direito de ir e vir, mas você tem capacidade de parar alguém que vai tentar te parar. Então, realmente, a defesa pessoal tem que ficar clara nesse ponto de que não é um esporte. Não foi talhado para isso. O que tem no esporte pode ser usado para sua defesa? Pode. O que tem no arte marcial tradicional, tipo um aikido, algum estilo de kung fu, pode. Você tem de muay thai, de boxe, enfim, você pode usar elementos disso aí. Mas aí vai exigir uma metodologia. Essa metodologia é como você vai usar esses elementos para uma situação assim real. Enquanto um sujeito que está com a faca, armado com arma de fogo, mais de 2 atacantes, 2 a 3 atacantes, né? É uma possibilidade. O cara vem com um taco de beisebol, com um pedaço, uma barra de ferro. Né? Enfim, como lidar com esse cenário. Coisa que eu não vejo isso sendo treinado em nenhuma outra modalidade, tanto esportiva quanto tradicional. Né? Isso não é treinado. Por outro lado, tem os sistemas militares. Né? As pessoas vão falar, mas tem os sistemas assim, militares lá da Rússia, de Israel, né? Norte-americanos, da Coreia, enfim, de algum ex-força especial que desenvolveu um método e tal. Um sistema militar, ele, como o nome diz, né? Ele foi talhado para você estar equipado, coturno, cinturão ali, equipamentos com colete, uma faca, né? Uma pistola e um fuzil, né? Uma arma longa. Uma arma longa. Você vai estar. E um capacete, normalmente às vezes até assim mesmo capacete, e com apoio. É como se fosse uma tropa de elite, né? Então, o treinamento vamos dizer, para um soldado, a gente está falando de militar, mas é assim um soldado, né? É diferenciado. Ele não pode treinar, porque ele não vai. A primeira linha de defesa dele vai ser as mãos vazias. E a condição física para operar o sistema militar, ela é superior do que a condição física, porque ele vive, treina, trabalha. O trabalho dele é se preparar. O trabalho dele é se preparar para o enfrentamento. E o civil, ele tem condição de se preparar para o enfrentamento 3 horas por dia, todo dia pelo menos? Inviável. E além de que o Estado, no caso do soldado, autoriza ele a ser letal. Isso é um ponto interessante, que é a mentalidade de combate. É trabalhado nele o tempo todo que ele tem que fazer, que ele deve fazer, que ele pode fazer. Né? Quem trabalha na segurança pública sabe disso. Que existe um processo aí que você tem o direito de fazer, você tem o dever de fazer, mas se não é dado as ferramentas para você fazer, como você vai fazer? Quem anda armado se sente muito mais confortável nessa situação, com lâmina, com arma de fogo, mas o cidadão, né, o trabalhador, o estudante, como é que ele vai se sentir capaz de fazer algo se ele não treinou, não tem essa mentalidade de combate? A dona de casa, o comerciante, essa pessoa do dia a dia, né? Você interage. As vítimas, quem é vítima? Exatamente. Acaba entrando para a estatística. Né? Raramente você vai encontrar um ex-soldado das forças especiais foi morto, foi assaltado. Raramente você vai encontrar isso. Ou brigou, né? Também isso é algo interessante, né? Raramente você vai encontrar lutadores, artistas marciais, um soldado, né, envolvido com brigas. Isso é bem raro, né? Por quê? Porque eu volto a dizer, o sistema de defesa pessoal está na base de tudo isso aí. Está na base das lutas, está na base das artes marciais mais antigas, está na base. Né? Então, quem se expôs a isso aí, seja um praticante de jiu-jitsu, de judô, de karatê, ele tem elementos da defesa pessoal. E agora, ele ter os elementos não quer dizer que você está praticando a defesa pessoal pura. Por isso que eu gosto de definir defesa pessoal pura. Né? Porque você pode ter defesa pessoal, vamos dizer assim, diluída numa prática desportiva. Né? Mas depende também de cada foco. Né? Então, qual o critério para ser um método de defesa pessoal pura? Né?
Na sua opinião, Marcelo, qual o critério para ser um método de defesa pessoal pura? Aqui que você pode falar, não, isso aí é defesa pessoal pura, não tem um osso de esporte aí, né? Não tem um osso de fingir que é monge Shaolin, ou guerreiro ninja, ou samurai. Isso aqui é realista, é pro mundo de hoje, isso é um método de defesa pessoal. Lembrando, método é um modo de você ensinar, um modo de você aprender. Sistema, você já tem um conjunto, um currículo para poder seguir. Então, estou deixando bem claro que é um método de defesa pessoal. Então, o que seria um critério para defesa pessoal? Pessoalmente, o que eu escolhi foi perceber que podia destravar a violência que existia em mim. Então, no esporte, você ainda tem alguns limites para a violência. Então, antes era uma arma destravada. Era uma arma travada. Com a faca na bainha, uma lâmina guardada, né? Porque vinha aquela... como destravar o ímpeto. E isso já foi estudado, né? Por exemplo, no mundo do tiro, essa discussão parece que é básica, mas ainda tem dificuldade de se colocar. Quem pratica tiro coloca um alvo. Isso foi depois que acabou a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se que 1 a cada 4 soldados havia disparado a sua arma em campo de combate. O que impedia eles? Porque ele aprendia a atirar e na hora da luta, no combate não atirava. Porque havia uma distância. Por incrível que pareça, o treinamento para ir à guerra era desumanizado. Eles atiravam em alvos que não lembravam em nada um ser humano. E, recentemente, já vem sendo discutido isso de usar alvos não só humanoides, mas alvos que lembrem um ser humano, que apresente a figura do ser humano. No Brasil, são poucos instrutores que trabalham isso, que discutem isso, né? E a ideia de você destravar a violência, você tem que saber que vai destravar a violência contra outro ser humano. E na defesa pessoal, isso, quando eu tive a aula experimental aqui lá atrás, já fizeram mais de 10 anos, né? Primeira vez, eu percebi isso, que era possível destravar a minha violência. Outra coisa que eu percebi também, se eu podia ser muito violento, alguém também poderia ser muito violento comigo. Isso também me fez preocupar em querer aprender rápido. Você fez dois lados da moeda. Eu quero aprender mais rápido isso aí, porque não tem como só eu ser violento. Então, aquela mesma preocupação que eu tinha, que me levou à sua academia lá, foi de que o que fazer se um agressor quiser agredir, né? O esporte não ia ser suficiente. Aí eu também precisava destravar a minha agressividade e precisava ser tão agressivo quanto aquela pessoa que estivesse vindo agredir, né? Isso aí já está dentro da cabeça da pessoa, está dentro da mente, né? Que eu penso de ser a mentalidade de combate. Daí vem os desdobramentos, né? De conseguir fazer isso e ainda trabalhar, estudar, ir para casa, ter minha vida social, não ser dedicado só a treino. Eu também já tenho mais de 20 anos, já passei dos 20 anos, então não tenho mais esse tempo todo para ficar treinando. Eu precisava condensar, investir menos e ter maior retorno no meu treino. Esse é eu não sei, o que eu posso dizer, um dilema que eu também assim passei. Como você melhorar o seu rendimento apesar do passar dos anos? Você vê vários atletas de lutas, né, se aposentam aos 40. Mas a defesa pessoal não tem limite de idade, não tem gênero, né, não tem limites. Né? Então você vai estar com 70 anos, 80 e vai ter que se defender em algum momento. Se defender fisicamente, né, contra uma agressão, contra um ataque, contra a sua integridade física. Né? Então você tem que treinar algo que seja realista com o corpo que você tem. Né? Você tem o corpo que você vai ter. Então o treinamento tinha que fazer sentido, tinha que ter uma lógica prevendo isso aí. Né? E não era treinando algo militar, esportivo e nem tradicional que eu ia chegar nesse ponto. Né? E acho que todo mundo que veio treinar comigo também percebeu isso. Eu falei, realmente, por mais que eu esteja no meu ápice de vigor físico, eu não vou ficar nesse ápice o tempo todo. Uma hora eu vou ter 50 anos, eu já estou com 52 anos. Né? E vai passar um tempo, estou com 62, 72, e um agressor nas ruas, ou enfim, uma pessoa surtada, envolvida com droga, enfim, o cara não vai poupar você porque você tem 60 anos de idade, ou 70, ou porque você tem 70 quilos. Não tem categoria de peso nas ruas, né? Não tem categoria de peso, não tem limite de agressor, né? Não tem limite de armas. O cara pode usar uma bazuca contra você se ele quiser. Né? A gente está desarmado, mas quem opta por atacar outro usa uma bomba, usa uma faca, usa uma arma de fogo, improvisa uma arma. Quem está disposto a causar a lesão no outro, a arma ele vai se encontrar. Como você lida com isso? Então, a defesa pessoal, você tira todo aquele lado bonito das artes marciais, né? E fica com o lado realista, né? Que às vezes é feio. Voltando, qual o critério
para um método ser de defesa pessoal. Não basta ter os elementos da defesa pessoal. Ter os golpes, as técnicas, né? Ter os autos vitais não é suficiente. Você tem que criar um contexto para que você ensine e aprenda, né, a se defender, né, a exercer o seu direito à legítima defesa. E em certos casos, até um dever, né, você defender uma outra pessoa, né, no seu caso, né, defender um terceiro. Tem a defesa, tem a proteção pessoal, né, e a proteção executiva, né. Você tem que ser capaz de também exercer isso aí, né, defender uma pessoa, uma criança, um idoso, né. Enfim, então, o método para ser de defesa pessoal tem que ter contato realista. Essa é a regra de ouro da defesa pessoal. Tem que ter contato realista. O que é o contato realista? No primeiro toque que eu tive contra o Marcelo, que seria um subagressor, eu fiz isso, aqui não teve contato realista. Teve um choque de força. Não teve. E ele é mais forte. Eu não posso considerar que nas ruas, ou numa situação de violência, eu vou enfrentar alguém meia categoria de peso, idade, desarmado, não, ou que seja inferior a mim. Tem que considerar que o outro pode ser inclusive superior, fisicamente e até tecnicamente. Talvez treinou mais uma arte marcial qualquer do que eu. Talvez seja especialista em Muay Thai, Karatê, Jiu-Jitsu. Não dá para esperar que o predador tenha menos dente do que a presa. Exatamente. Então, o defesa pessoal tem que considerar isso aí. Então, isso aqui não é contato realista. Por mais que eu faça isso aqui de forma violenta, digamos que eu bati tão forte que quebrou o braço dele. Ainda não foi realista. Por quê? Essa mão ele consegue me dar um toque em mim a hora que ele quiser. Então, isso aqui foi assim inútil. Posso fazer calejamento, ficar mais forte, pegar mais ferro, me alimentar mais, ficar maior, ganhar mais massa muscular, ainda vai ficar falso. Não é contato realista. Contato realista é, com o meu movimento, eu gerar um efeito nele. De novo, bem diferente. Eu tenho que inibir a ação seguinte dele. Agora, se eu faço isso, eu não inibi a ação seguinte. Isso tem conceito de espada aplicado, tem conceito de lança aplicado. É pouco conhecido, eu concordo. É pouco conhecido, as pessoas não sabem isso aqui. Mas isso é a essência da defesa pessoal. O seu movimento, seja ele de iniciativa, preventivo, seja ele depois que for sair, pode sair primeiro, sai primeiro, tem que ter efeito assim, em você. Se o meu movimento não tem efeito em você, ele não foi realista. Ele não causou um efeito real em você. Então, um método de defesa pessoal tem que treinar o seu corpo para ser capaz de fazer isso. Senão você vai ter uma arte marcial tradicional, um esporte de luta, onde você tem que estar sempre em boa forma, esperar que você seja em melhor forma que o outro, né? Seja forte e jovem, né? Então, é algo que fica irreal. A gente sabe que com o passar dos anos você vai perdendo massa muscular. Você pode atrasar o processo? Pode, mas o tempo é inevitável. Então, agora, quando você entra, isso eu chamo de técnica. Técnica é essa capacidade, essa habilidade de lidar com qualquer movimento que você fizer. Quais as vantagens de você treinar assim? Não importa a idade, você pode melhorar isso muito. Isso é algo que eu tenho visto assim. Isso que eu fazia há 10 anos, hoje eu faço bem melhor. A idade, o tempo, a experiência conta a seu favor. Exatamente, não é algo que o tempo te limita. Não, aqui é indiferente ao tempo. Você melhora esse processo. Porque tem a ver com alinhamento do corpo e direcionamento de energias nos lugares certos. Né? Eu coloco os vetores de energia no lugar certo, de força no lugar certo. Né? Porque força você só tem que empurrar e puxar. Isso é o que você tem de força. Mas como você usa essa dupla de empurrar e puxar? É como você... E o outro também faz isso. Então, um dos critérios mais básicos para ter um centro de defesa pessoal é contato realista. Sem contato realista, você tem tudo, menos a defesa pessoal. Você pode ser violento sem ter um contato realista. Você pode bater aqui em você, né? Você revida, né? E bate também, e abre o supercílio, e machuca o nariz, e quebra um dente, parte a mandíbula. Digamos que você até consiga me nocautear. Né? Se você bateu, você conseguiu me nocautear, mas será que você conseguiria nocautear alguém da mesma estatura que você, ou mais forte? Será que essa técnica que você usou, uma mulher de 50 quilos iria assim também usar? Com o mesmo efeito? Então, o contato realista prevê que se uma mulher de 50 quilos usar dessa técnica correta, que eu chamo de efeito sinomotor, se ela conseguir aplicar esse efeito sinomotor no contato realista, aí ela tem uma defesa pessoal. Se ela não tem, aí não importa se você tem 180 quilos, ou 50 quilos, ou 40 quilos, e você não está aplicando esse efeito
né, que é típico de algumas artes marciais lá do Oriente, de aplicar um efeito onde você causa desorientação, desequilíbrio e danos ao outro. Então, por exemplo, se eu vou me mover e ele tenta assim me parar, ó, é muito fácil. Por mais que eu faça com ímpeto, que eu me jogue, ele vai ter esse efeito em mim. Agora, se eu treino para ter esse corpo marcial fechado, como eu chamo no Tai Chi Muto, um corpo marcial fechado, onde vetores de força que tocam em mim, eu disperso. Né? Então, quando eu se aproximo dele, é como se ele não tivesse apoio em mim. Né? Eu não precisei tirar a mão, fazer estourar a pegada, nem nada. Eu estou me movendo ali, é o suficiente. Agora, se eu faço isso, vem de novo, isso não. Então, isso não teve contato realista. Aqui tem um contato realista. Contato realista. É o suficiente aqui. Estou vendo íntegro. Eu tenho vetor de força que entra, eu tenho vetor de força que está cortando ele aqui, e eu tenho vetor de força que sobe. Né? Então, de novo. Então, você fecha no seu oponente. Lembra muito, vamos dizer assim, uma arte marcial que vai para o corpo a corpo, sem necessariamente cair no paradigma do grappling. Ele tem que fazer a retenção de arma dele. Né? Eu tentei tirar a arma dele. Se ele vai para o grappling comigo, e se eu tiver um parceiro? E se eu for superior a grappling? Você, uma técnica de H, qualquer judô, jiu-jitsu, sambo, catch. O que não falta é a arte marcial que agarra. Até o próprio Muay Thai tem um clinch, que agarra bem, né? E aí? Você vai tentar medir força com isso? Não. Ele tem que usar defesa pessoal com contato realista. Nada melhor do que usar a capa do Drácula na altura da garganta. Eu quero arrancar a arma dele. Ele quer arrancar a minha cabeça. Contato realista. Efeito motor. Ele inibe a ação seguinte minha. Eu não consigo... Por exemplo, se ele só bate aqui em mim, bate aqui. Eu ainda tenho isso. Vou estar com a faca. Agora, se ele bate com um contato realista, essa mão não chega nele. Isso deve ser treinado, é possível ser treinado e não estava sendo ensinado. Isso passou batido. Nas minhas pesquisas, eu via mestres que sabiam fazer isso aí. Né? Mas bem isolados. Encontrei 30 pessoas até hoje que faziam isso bem. Né? O mestre Wang Tei-Cheng, né? O mestre John Perkins e um mestre de Aikido famoso que até já se faleceu. Né? Então, 3 pessoas. Né? Tem mais pessoas que sabem? Tem. Né? Existem outros também. Eu já conheci outros também, além desses aí. Mas que eu tive a oportunidade de experienciar foram essas 3 pessoas. Né? Então, Sensei Tamura, do Aikido, o mestre Wang, do Tai Chi, né? E o John Perkins, do Gaelic Games, que a gente até fez a visita para ele lá em Nova York em 2018. Antes dele assim falecer em 2023. Então a gente foi lá conhecer a arte marcial dele. Então a gente conheceu essas pessoas que sabiam isso. E são pessoas que ficam, assim, quase no underground das artes marciais. Né? Isso é pouco falado. Né? O que ensina por aí? Ele vem me tocar, tirar, tentar bater junto. Tentar bater junto. Mas em nenhum momento você prevê a reação do outro. Né? Você faça pensando que vai fazer um contra-ataque, você vai poder segurar. E aí? Então, essas possibilidades têm que ser consideradas. Né? Então, e para ter contato realista, um primeiro contato entre as nossas armas, não importa qual seja a parte do corpo, tem que inibir a ação seguinte do outro. Se você não fizer isso, você está propenso à sequência de movimentos do outro. Ninguém faz isso aqui em você. Ninguém faz isso. Né? E depois ele faz, não, ninguém faz isso aqui. Né? Quando eu seguro, agora também, que não quer dizer que eu já vi em lutas de MMA, um sujeito segurando por outro e dominando o outro. Né? E do jeito correto. Agora, se eu faço isso, aí sim, você tem que treinar para lidar com isso aqui. No Tai Chi Muto, isso é uma coisa fácil pra gente. Por quê? Porque eu estou dando contato realista para ele. Pronto. Ele sabotou minha capacidade de entrar com o soco e disso aqui causar qualquer dano nele, de causar qualquer desequilíbrio nele. Né? Eu não posso ser desequilibrado. Né? Vários artistas marciais, vários lutadores de grappling, né, que agarram, né, levam vantagem por quê? Porque não encontra esse tipo de corpo marcial fechado. Esse efeito sendo aplicado de volta nele. Então, na falta disso aí, você voa abaixo, né? Você não vai ter seu oponente. Né? E o que você considera dos ensaios nos treinos? Porque é comum na defesa pessoal, aquele velho 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sim. Para fazer com que o praticante decore sequências. Isso. Então, isso aí, a pessoa está treinando no sistema de coreografia. Normalmente, coreografia é usada para fazer um kata, para fazer uma demonstração, né?
Tem um caso assim interessante do sensei Fumio Demura, que levou o karatê lá para os Estados Unidos. Quando ele mostrou o karatê de defesa pessoal lá, ele fez uma demonstração pública lá, ninguém deu bola, porque era tudo muito direto, muito prático e rápido. Aí passou a fazer aquela coisa mais performática, ensaiada, aí ensaiava sequências de golpes, né? Aí o pessoal começou a aplaudir. Ele pegou e manteve. Mas nesse documentário que fala dele, ele explica, ó, a aplicação é direta, né, e é efetiva, não tem nada fantasioso, não tem nada muito demorado, né? Como a luta de espada real, 2, 3 golpes. Isso quando você não resolve no saque. Então, como a própria situação de tiro, né? Você não tem o cara ficar trocando assim, de tiro com o outro, é tudo muito rápido e normalmente no corpo a corpo, né? Próximo, né? Próximo. 2, 3 metros, né? É 3 metros, 3 segundos, de maneira assimétrica, né? Exatamente. Então, tem que ter o contato realista. Contato realista, para ter o contato realista, você tem que ter o corpo marcial fechado. Para ser capaz de, com esse corpo, você usar como arma, afetar a ação seguinte do seu oponente. Se você não afetar a ação seguinte, ele vai dar sequência. Aí você vai ter que lutar. Aí quem tiver uma resistência maior, um físico mais privilegiado, for mais jovem, for mais rápido, ter mais destreza, ter mais agilidade, aí tem que ter vantagem. Você tem que eliminar a vantagem no momento de contato, do primeiro contato. Essa é a essência para você ter uma defesa pessoal, né? Isso é vital no caso da defesa pessoal para a mulher, né? Ela não pode ficar trocando socos e chutes ou tentando lutar agarrada com o sujeito ali. Se ela, por exemplo, se uma mulher de 50 quilos te aplica um triângulo, que é um excelente golpe, né? Aplica um triângulo, mas você levanta ela e faz um bate-estaca, sem ser tatame, mesmo se fosse tatame, mas sem ser tatame, imagina um asfalto, a calçada. Parece um concreto mesmo, né? Ou a parede da casa dela. Um excelente golpe, que você fez algo que foge às regras, né? É brutal, bateu a cabeça. Você vê, até um ou outro filme de Hollywood ainda mostra um pouco isso aí. Você assim encaixa um mata-leão, a pessoa bate você contra a parede, né? Agora, se aquela parede tem uma protuberância, você vai de costas contra aquela parede, uma ponta ali, enquanto você tenta encaixar, né? Enfim, uma coisa é o Marcelo aplicar um mata-leão em mim, outra eu tentar aplicar um mata-leão nele. Diferença de peso, tamanho é grande. Porque no mundo real não tem categoria de peso, não tem categoria de idade, não tem categoria de faixa, de nível, né? Ali você está por sua conta disso, né? Então, a capacidade de agir com contato realista, isso é o que define defesa pessoal. Sem isso, você não tem defesa pessoal. Você vai ter uma habilidade marcial, você vai ter um nível de atletismo, você pode estar em assim, boa forma, com músculos, rápido, forte. Você pode lutar com isso, mas você não tem defesa pessoal por quê? Porque ele está com a faca aqui, ou uma arma de fogo. Eu dei um soco nele. Ou ele atira ou ele esfaqueia. Agora, ele está com a arma de fogo, né? Ou mesmo assim uma faca. O contato que eu fiz com ele aqui tem que inibir a ação seguinte dele. Ele nem pode puxar o gatilho, como ele não pode conseguir fazer sequência com esse esfaqueamento. É importante que a sua ação neutralize ele. Eu não preciso ser mais rápido que ele e nem mais forte. Mas o meu contato com você tem que te atrapalhar. Tem que causar algum tipo de reação em você. Tem que mexer com os seus reflexos. Isso é essencial. O que nos leva à terceira pergunta desse podcast, né? Por que as artes marciais salvam vidas? A arte marcial salva vidas. É como você ter um extintor num prédio, é como você ter um bote salva-vidas, né? Como o nome já diz, né? Tem um barco, né? Você precisa ter um meio de sobrevivência. Então, a defesa pessoal é quando aquele meio de sobrevivência é para você exercer contra outro ser humano. Você não foi atacado por uma força da natureza, você não foi atacado por alguma doença, você não foi atacado por alguma ideologia, você foi atacado fisicamente por outro ser humano. É um recurso tático, né? Você tem um recurso tático. Você pode não usar nunca, mas se precisar, você vai tê-lo. Agora, se você não tem o recurso tático que for necessário... E o treinamento, você adquirir esse recurso, já vai te modificando, você fica mais atento, melhora a sua consciência espacial, né? O seu controle emocional fica muito mais refinado, você evita situações de risco, né? Você aprende a manejar situações de risco, porque nem sempre dá para você evitar, tem que ter diplomacia também, como você lida com um agressor em potencial, né? Não se resolve tudo no combate, às vezes se resolve com às vezes você pode passar
passar aquele ar de que você está submisso, deixa o outro fazer o que ele quiser até a hora que é viável para você, entendeu? Até a hora que deixa de ser viável. A janela de oportunidade. Janela de oportunidade. Nem sempre uma ação muito afoita vai resolver. O imediatismo, né? Imediatismo não é uma boa escolha. Não. Nem sempre. Você tem que dar um tempo. Né? Por exemplo, é sabido que se alguém te aponta uma arma nos primeiros 5 segundos, se você mover, ele puxa o gatilho. 5 segundos. Tem testes psicológicos que isso aí. Está muito ligado aqui. Agora, é raríssimo alguém que consiga manter 5 segundos de detenção. Ele tem que fazer isso aqui. Aí você tem aquela janela de oportunidade. Então, esse é o tipo de conhecimento que salva vidas. Você saber que tem elementos perigosos, que você pode estar armado e ainda vai ter um risco. Você começa a ficar realista. Mesmo quem porta arma de fogo, ele é um alvo, porque não tem como você ter controle 360 graus 24 horas por dia. E ela não está o tempo todo nas suas mãos. E você não pode apresentar o tempo todo. Então, a defesa pessoal contribui muito. A mentalidade de defesa pessoal, a mentalidade da legítima defesa, contribui muito para a gente estar o tempo todo buscando vantagens táticas. Aonde eu me posiciono, como eu me comporto perto das pessoas, porque como eu sei que a violência ela não é um recurso apenas meu, mas ela está distribuída para a sociedade, aí tem gente disposto a usar. Se eu vou pegar o metrô, como que eu vou me posicionar no metrô? De que maneira eu tenho que ter essa consciência que meu corpo tem que estar fechado. Isso foi uma abordagem interessante que você conseguiu construir no seu método, que é essa mentalidade de combate. Você consegue destravar sua violência e você também consegue se manter numa vantagem tática frente aos demais possíveis agressores. Não dá para estar preparado o tempo todo, para tentar antecipar tudo. A gente tenta, mas não dá. Né? Quem está na área de segurança sabe disso aí, não dá para você prever todos os cenários possíveis. Né? Agora, ao mesmo tempo, aquilo que é possível você prever, você tem que prever. Tem obrigação, você tem que ter obrigação de prever, pelo menos conhecer os que mais se repetem. Conhecendo os que mais se repetem, você tem a obrigação também de se preparar para os que mais se repetem. Porque existem padrões. Né? Tem padrão. O caos é padronizado, por incrível que pareça. O caos é padronizado, a violência é padronizada. Há uma ordem no caos. Há uma ordem no caos. Então, a defesa pessoal salva vidas por quê? Porque te dá esse tipo de conhecimento. Sem esse tipo de conhecimento, você vai estar sempre com medo. Sempre delegando a sua segurança nas mãos de terceiros, como eu. Na minha opinião, é um grande erro. Você delegar a sua segurança pessoal ou da sua família nas mãos de terceiros. Se um terceiro, um policial, o governo, um parente, uma empresa de segurança resolver te dar um apoio, ótimo. Isso costuma ser pago, a segurança é paga, né? Porque a segurança é cara. Agora, não terceirize isso, porque nem sempre você vai ter isso aí à sua disposição. Agora, o corpo você tem o tempo todo à sua disposição. Desde que você trate ele bem, cuida bem do seu corpo, durma bem, tenha uma boa alimentação, treine de um jeito que não cause lesões que vão ficar crônicas. Né? Então, treinar do jeito correto é importante. E treine sempre com contato realista. Isso é o que eu recomendo para todos que estiverem assistindo, né? Ter essa visão de defesa pessoal muito mais ampla do que o pessoal imagina por aí, né? De que é algo que você faz, você ensaia, você faz uma técnica memorizada ali durante um tempo que lá vai ficar na sua memória muscular, né? Porque cada situação é uma situação. Uma situação nunca vai se repetir. Né? Um agarro nunca vai ser igual ao outro. Quem luta sabe disso. Quem luta, tanto que eu não vejo o pessoal que treina lutas treinando de forma muito repetitiva. Eles preferem um rola, um sparring, um comitê, ou a competição em si, que vai ser sempre um adversário diferente, num momento diferente, com técnicas diferentes, né? Com estratégias e táticas diferentes. Né? Então estão sendo muito mais realistas quando eles treinam assim, do que alguém que treina defesa pessoal achando que tem que treinar algo ensaiado, bonitinho, performático, o outro colabora. Não, aqui a gente não colabora, no Taishimoto não há colaboração. A colaboração nossa você não vai usar uma arma de verdade numa situação de airsoft. A única colaboração nossa é essa. Ou seja, arma de verdade no lugar. Não, no momento estamos usando simulado. Exatamente, então tem que ter esse bom senso. Mas fora isso, o fato de eu segurar ele aqui e ele fazer qualquer movimento e eu vou me jogar, eu não vou fazer isso. Vou ficar aqui. Ele tem que me afetar. Não, aí sim, ele tem que pegar o meu esqueleto. Faça esse mesmo efeito só assim no meu braço. Ele pode ser mais forte, mas o fato dele ter movido o meu braço não quer dizer que nem moveu aqui. Ele vem dar soco aqui, a chance dele quebrar a mão aqui. E daqui eu posso riscar os olhos dele. Enfim, são possibilidades que tem no mundo real. Né? Ocorre isso em lutas esportivas, por sem querer
faz um descolamento de retina no outro com a ponta dos dedos, mesmo usando luvas. Então a possibilidade existe. Então a gente treina para ser fiel ao que vai acontecer no mundo real. Então eu não posso colaborar. O que não quer dizer também que na primeira oportunidade ele afunda a minha traqueia. Não, ele vai perder o parceiro de treino. Agora ele tem que mirar nesse alvo, me mostrar que eu preciso lidar com isso aqui. Porque nesse treinamento ambos aprendem, né? Você aprende a atacar alvos vitais ou aprende a defender alvos vitais. Isso é importante. Quando você treina sem proteger seus alvos vitais, porque as regras já proíbem acesso a esses alvos vitais, ataque a esses alvos vitais, aí você ficou dependente da regra. Você ficou vulnerável àquilo. Né? Eu acredito que lutadores conseguem quebrar as regras na situação deles, eu só acredito. Somente aquele pessoal que já foi exposto à violência. Né? Mas nem todo mundo vai ter esse ímpeto e esse instinto. Né? Apesar de que é possível ser treinado. Né? Isso nos leva à segunda grande vantagem do método, que é conseguir destravar também o mecanismo do medo. Porque as formas ensaiadas de treinamento parte do pressuposto que a gente está em condições ótimas de pressão e temperatura. Agora, estudando a violência, a gente percebe que existe um mecanismo do medo que atua sobre o nosso organismo. E o mecanismo do medo impede a gente de ter coordenação motora fina. Então, reduz o nosso uso. Não impede, mas reduz demais o uso da coordenação motora fina. Então, eu não posso considerar que na hora do vou mover, eu vou lembrar de fazer as manobras que tal ângulo, bonitas que a gente vê. Tal pé em tal ponto. Né? O mecanismo do medo também vai exagerar minha força, eu posso passar direto a mão. E se eu errar, o meu ímpeto me levar a cometer um erro, o mecanismo do medo vai impedir de que eu racionalize o próximo passo. E nós tivemos a oportunidade de conhecer o mestre Perkins e perceber que ele explorava muito o uso natural do corpo e como esse romper controle com isso. sutil, né, neurosensorial e neuromuscular, né? Esse controle sutil do seu movimento. Enfim, você é arma e como arma você tem que ter controle dessa arma, como qualquer arma, tem que ter controle dela. Você tem que controlar o seu movimento. Eu não posso fazer nada que excede a minha capacidade, mas não há nada também que subestima a minha capacidade. Eu tenho que estar coerente com que a minha massa, a minha estrutura esquelética é capaz de fazer. Com o meu peso que eu tenho 70 e poucos quilos, eu tenho que usar a massa que eu tenho. Uma mulher de 50 quilos tem que usar a massa que ela tem, o peso que ela tem. Né? E não dá para ela tentar vencer outro na força bruta, na força muscular. Né? Aí entra a técnica. E a técnica é contato realista. Sem ter contato realista, na minha opinião, você não tem sistema de defesa pessoal. Você vai ter uma luta, você vai ter uma arte militar, ou mesmo assim marcial, né? Mas você não vai ter defesa pessoal pura, que é a capacidade de equalizar forças. E essa sacada de gerar poder interno? Que eu acho que é isso Sim. que faz o Taishimoto dar um salto. É a sua proposta. O poder interno, que normalmente é associado ao Tai Chi, ele foi colocado de forma muito esotérica. De que você tem que fazer uma prática meio meditativa, você tem que se espiritualizar. Né? Esse poder interno que os antigos falavam não tinha uma relação com esse esoterismo que veio do movimento New Age para a gente. Né? Esse poder interno tem a ver com vetores de força, com sensações que você, com percepção que você tem do seu próprio corpo. Um atleta de elite, o que difere ele de um outro atleta amador? Essa capacidade dessa consciência corporal que falam tanto, né? Isso é um poder interno, essa consciência corporal. Para onde eu vou? Que parte primeiro que está indo? Que parte primeiro que estou me movendo? Por exemplo, se você segura aqui e eu faço com poder externo aqui, é alavanca, posso até usar um aqui para levantar, mas eu vou enfrentar a retaliação. Se eu faço com poder interno, o fato de abrir aqui, pegar tendão, ligamentos, recrutar mais músculos, fica muito mais forte. Isso é poder interno, mas não o externo é quando você limita a uma ou duas articulações. Né? Aí você ficou com poder externo, poder limitado. Força e velocidade apenas. Força e velocidade, aí você fica muito limitado. Aí não teve contato realista. Repara, mesmo que eu consiga, deixa eu levantar, segura, mesmo que eu faça aqui o normal, não te afetou. Não te afetou. Digamos que eu sou forte, por exemplo, se eu segurar você aqui, você vai conseguir com força bruta levantar, mas olha, estou intacto aqui. Esse é o problema com você. Agora, se você aplica o poder interno, você vai expandir. Isso me afeta, eu não consigo chegar em você, e me desequilibra, eu vou ter que largar. Agora, nem sempre, se eu fizer isso extremamente rápido, não dá tempo da mão abrir, porque o reflexo nosso é de ficar mais travado, de uma espécie de paralisia, né? Então acaba travando, isso aí, não consigo abrir a tempo.
E se eu abro, você não pegou a mão. Né? Você teve acesso à sua mão. Bom, ao meu pulso. Aí ele usou o poder interno. Então não é nada místico, o poder interno não é nada místico. É possível treinar? É possível treinar, desenvolver. E não tem prazo de validade. É terrível você treinar uma arte marcial que tem prazo de validade. Você vai ser bom até os 40, já passou os 40. Então não... Digamos que eu tenha 20 anos. algumas vezes 20. Então, algum momento você vai ter que passar os 40 anos de idade. Aí você vai se aposentar. Defesa pessoal não tem aposentadoria. Você não se aposenta. A necessidade da defesa pessoal não tem prazo de validade. Isso vale para homem e para mulher. Tem situação que uma criança vai ter que se defender. Né? E aí? Então é um direito seu, um dever, né? E atualmente, o que nos leva a uma das questões aqui, né? Como é que a demanda da violência está mudando no mundo, está mudando aqui no Brasil, está mudando no mundo. Né? A gente tem um cenário aqui no Brasil que países em guerra não tem. Então a agressão que a mulher sofre, a violência física que a mulher sofre, a violência física que o idoso sofre, que o jovem sofre. Então está ficando, você faz uma estatística entre 100 mil habitantes, você pode estar dentro desses 100 mil que pode sofrer uma violência física. Você não está imune a ela. É uma loteria, mas você não pode acreditar também que você vai passar ileso por isso. Né? A gente treina para não precisar, mas e se precisar? Se houver necessidade. E atualmente a necessidade está aumentando. Né? Você, na área de segurança, você acha sobre a questão da demanda de violência, como se preparar para a demanda da violência atual e futura, que ela tende a se agravar. Até a gente não está no limite da violência. A gente não está, em teoria, o Brasil não é um país em guerra. Tem estatísticas de guerra civil aqui, né? Mas não é em teoria, ainda não está em guerra. Mas e quando chegar em uma situação onde seria o equivalente a uma guerra? Podemos pensar assim, quando que imaginávamos que alguém entraria numa escola com uma machadinha para ferir crianças? Isso já aconteceu no Brasil. O que impede de acontecer dentro do metrô? O que impede de acontecer no shopping? Né? A perturbação mental atinge muita gente. E a perturbação mental não está desassociada do uso da violência. Por que a gente vai acreditar que a pessoa perturbada não vai poder ser agressiva contra pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, ou querer impor a sua visão de mundo para qualquer um de nós? Apoia a ideologia, né? Mescla tudo isso, né? Mescla as ideologias com a perturbação mental, com a falta de sentido, né? O mundo passa hoje por uma falta de sentido. Isso é muito tranquilo a gente perceber que esses fatores juntos concentram em mais violência. A gente não está indo para o mundo. Em 2026, a gente vai estar mais exposto à violência do que estamos em 2025, do que estivemos em 2024. Então a violência, ela tende a ser assimétrica e tende a ter múltiplos vetores, né? Não dá para esperar somente a violência por questão patrimonial. A gente também espera a violência da perturbação mental. Esses diversos vetores de violência têm que encontrar na gente um corpo fechado, né? Uma maneira de se posicionar para não interagir com ela, e se tiver que interagir, a gente tem alguma chance de sair menos afetado, menos danificado, e de proteger quem nos confiou. Né? Enfim, então o treinamento vai te dar esse diferencial. Né? É como eu disse, assim como uma arma equaliza forças, né? Você tem que transformar seu corpo numa arma, para ser capaz de equalizar forças, né? Ter uma chance diante de uma agressão violenta de sobreviver e de vencer. Né? Porque tem situação que você não vai ganhar uma faixa, não vai ganhar um troféu, você vai ganhar mais o resto assim, da sua vida. Então é bem diferente quando você está numa situação onde sua vida pode acabar ali. Né? Você tem que, às vezes a pessoa é jovem, ela não tem essa necessidade de a vida acabar ali. Casos de mulheres que são assim, abordadas à noite sozinhas, né? Ela não consegue evitar, ela é incapaz de evitar. A chance dela ser atacada e molestada é muito alta. E as estatísticas mostram, as mulheres que revidaram foram as que sobreviveram. Isso vale para vários cenários de sobrevivência. Quem revidou, quem disse hoje não, comigo não, né? Teve muito mais chance, muito mais êxito de sobreviver, que é a pessoa que não desistiu. Isso em diversos cenários, já tem estudos sobre isso aí. Né? Quem não se entregou, quem resistiu, teve muito mais chance de sobreviver e passou gente para frente.
Isso é dardo, né? Dardo. Mentalidade de combate, né? Essa mentalidade de combate é importante ter, desenvolver. E onde você desenvolve isso aí? As artes marciais em geral, as lutas também desenvolvem. Não nego. Agora, desenvolvem em um contexto que não é o contexto que você vai encontrar nas ruas, você vai encontrar numa violência doméstica, você vai encontrar contra um sujeito psicótico, com surto, drogado, alcoolizado, né? Um sujeito realmente violento. Né? A gente, treinando, isso depois de, tenho mais de 30 anos assim de treino, eu aprendi a reconhecer quem é realmente violento e quem tem potencial para ser violento. Você aprende, né? Você aprende a avaliar assim, a pessoa. Essa pessoa pode ser violenta, essa pessoa já é violenta, ou essa não é. E o que a gente vê hoje é muita ovelha, né? E os lobos no meio. Então, não seja nem ovelha nem lobo, né? Seja um leão, seja uma leoa, né? Prepare o corpo, né? Não fique refém de que um cão pastor ou que o lobo vai te poupar, ou que o rebanho vai te proteger. Não. Tem essa capacidade de ser um protetor ou protetora de si mesmo, de si mesma, né? Isso é importante. Essa é a essência da defesa pessoal. Ter a capacidade. Se não tem capacidade, você não tem defesa pessoal. Você pode ser um bom atleta, você pode ganhar prêmios, você pode ter muito dinheiro, você pode, ter uma boa saúde, mas a defesa pessoal é aquela capacidade de, através do contato realista, parar uma injusta agressão. Isso que volta a dizer, defesa pessoal é legítima defesa, é um direito e tanto um dever. Pessoal, então, esse foi um podcast experimental, a gente queria passar essas mensagens que normalmente a gente conversa entre a gente, né, e deixar isso público. Né? Várias pessoas não sabem disso que a gente está falando. Isso não é falado. Aquelas coisas que às vezes são conhecidas, mas não são faladas, e às vezes nem são conhecidas mesmo. Por exemplo, a origem da palavra, de onde veio o termo defesa pessoal, é desconhecido para a maioria. Mesmo pessoas que trabalham com isso não sabem de onde veio. Né? E associa uma coisa militar quando não é, quando é civil. E a gente aqui está tratando a defesa civil. Não estamos tratando, vou treinar um soldado, vou treinar um atleta, vou treinar um artista marcial, vou treinar alguém para ser um dublê de cinema. É diferente. Aí vai participar do próximo filme do John Wick. É outro treino. Não vai ser o treino da defesa pessoal. Não, o Marcelo chega lá e fala, Luciano, tem a chance de 3 caras me atacarem, um deles pode estar com bastão retrátil, e o outro com uma faca e o outro com arma de fogo. E aí? Eu falo, Marcelo, tem que treinar assim. Não dá pra você fazer nada, levar um deles pro chão, dominar e os outros 2 esperando. Entende? Não dá pra você trocar soco com 3 ao mesmo tempo. Talvez o Jason Bourne, em alguma sequência do filme, conseguiu fazer isso. No mundo real, isso não existe. Você nunca vai conseguir ficar no meio de 3 caras armados trocando soco. Tem que ser realista com isso aí. E também não adianta você tentar levar um deles assim para o chão e tentar ganhar deles, submeter ele ali com um mata-leão, com armlock, com um triângulo, com a chave de pé, com a chave de mão, nem seja. Com Ezequiel não adianta você tentar fazer isso aí com 2 olhando para você, esperando você finalizar o outro. Então, quando você fica realista com isso, você fala, vou treinar o que é necessário. Ou seja, qualquer contato seu tem que ser realista. Se esse contato realista causou algum dano no outro ou não é muito, vamos dizer assim, não depende tanto de você, entende? Você tem que causar um contato realista. É como um tiro. O tiro é sempre realista, o contato dele é sempre realista. Se ele tem contato com você, seja de raspão, ele vai ser realista. Ele tende a te afetar, ainda mais se for assim na cabeça, no rosto. Então, o tiro, desde que pega no lugar certo, ele fica realista. Agora, eu posso também dar tiro a esmo, deixou de usar o realismo dele. O realismo é a capacidade dele de causar danos. Se o contato do Marcelo comigo, assim, inicial, foi só violento, não foi realista, digamos que ele bateu e quebrou o meu braço. Não teve contato realista aqui. Mas que quebrou o braço, mas não afetou o meu eixo, não afetou o meu sistema nervoso. Braço quebrado, vários lutadores lutam de braço quebrado. Nas ruas vocês vão ser com o braço quebrado, ainda lutando. Clavícula quebrada, assim, lutando. Agora, se você afeta o eixo, é o que o sniper faz. O sniper não dá, quando ele não quer, ele não fica tirando no braço, na perna. Ele atira no eixo, na cabeça. Porque tem que ser realista. Se ele não parar o outro, ele vai ser parado. Então espero que tenha sido útil toda essa mensagem que a gente... Enfim, a gente estava conversando, é basicamente uma conversa, um podcast, uma conversa onde você pode ouvir e, no caso também, ficar assistindo, é um videocast, né, onde a gente está mostrando o que é possível fazer com o seu corpo. Como você pode lidar com o seu corpo, como treinar o seu corpo para defesa pessoal pura, né, sem qualquer vínculo com esporte de luta, sem qualquer vínculo com algo tradicional. Eu associo o Tai Chi, não no sentido do Tai Chi Chuan
que você vê ensinado nas praças, lá na China. Não, o Tai Chi, aqui no sentido daqueles manuais antigos, onde os mestres que lutavam, que aplicavam essas técnicas uns nos outros, situação de defesa pessoal, falavam, olha, faça isso, isso, isso. Que lá deixaram registrado, felizmente, né? E hoje a gente tem os tradutores do chinês para o português, fizeram uma tradução muito boa, né? Então ficou bem fiel ao que aqueles mestres queriam passar, né? Sem precisar de cair nesse lado esotérico. Né? Marcelo, a sua mensagem final? Para se manter vivo, tem que treinar. Para se manter vivo, tem que se cuidar. O cuidado começa primeiro na mente, vai para o corpo, termina nas suas ações. E ela volta de novo para a mente, para o corpo, as ações, quando você treina corretamente. Os próximos oportunidades a gente vai poder aprofundar essa discussão e demonstrar outras manobras. Demonstrar onde o quadrado entra na bolinha, na hora que a gente vai precisar. Isso.